Fala, Rongosos de plantão, estamos aqui para a aula número 9, que eu disponibilizo aqui nesse canal, tá certo? Hoje nós vamos ver verbos em japonês que têm dois sentidos diferentes, tá? Tá preparado? Então depois da vinheta nós começamos a aula. Bora lá, vinheta! Muito bem, estou eu aqui. Eu ensino japonês de maneira leve, descontraída, assim, da minha maneira aqui nesse canal. Nós temos aqui a aula número 9 que eu disponibilizo para os meus alunos com todo o material incluso e para as pessoas que querem conhecer meu trabalho no canal do YouTube. Eu também disponibilizo a aula gravada, tá? Então, nesse vídeo nós vamos ter a aula, a matéria em si, e no próximo vídeo nós vamos ter os exercícios baseados nessa aula, tá? Exercício de escuta, também tem um link para exercícios de memorização de vocabulário, tá certo? Mas vamos lá. Verbos com dois sentidos em japonês. Tem alguns verbos em japonês que têm mais de um sentido, né? Diferente, olha só. Então, nesta aula, nós vamos considerar três verbos que têm dois sentidos. O que determina qual sentido que nós vamos usar ele é o contexto, tá? Então, os verbos são mamoru, subindo o outro, yurusu e fureru, tá? Mamoru, yurusu e fureru, tá? Deu para perceber que os verbos em japonês, na forma de dicionário ou infinitivo, eles terminam com a letra U, tá certo? Então, mamoru, yurusu e fureru. Vamos ver o que eles significam, quais são os dois sentidos diferentes de cada um deles. Mamoru pode significar proteger ou guardar. Proteger ou guardar. Sabe quando você vai proteger alguém? Por exemplo, você vai proteger seu bichinho de estimação lá. Você vai proteger seu pincher do pitbull do vizinho. Então é Mamoru. Também pode ser pode ser usado no sentido de guardar alguma coisa, assim, uma regra, uma orientação, um requisito, né? Ah, não, eu vou obedecer aquela lei, eu vou guardar aquela lei, né? Então, nesse sentido também é usado. Então, ou é proteger ou é guardar o verbo mamor. Vamos ver alguns exemplos, então? Exemplo número 1. Kazoku o mamoru tame ni ishokenmei hataraite imasu. Mais uma vez, olha, dá um trava-língua ali no finalzinho, não dá? Kazoku o mamoru tame ni ishokenmei hataraite imasu. Kazoku é família. Mamoru, proteger a família. Tameni, para proteger a família. Ishokenmei, essa palavra ou essa expressão significa fazer um esforço de dar a vida, assim, um esforço bem grande, tá? Dar um duro danado, né? E hataraiteimasu é o verbo hataraku no gerúndio, né? Ou seja, o verbo hataraku é trabalhar, trabalhando, né? Então, aqui nós entendemos que a ideia é que ele está trabalhando, ou ele trabalha duro, com muito esforço, para proteger a família, não é para guardar alguma lei, para seguir alguma lei, é para proteger a família, tá? O primeiro sentido. Vamos ver aqui? Isso mesmo, né? Estou trabalhando duro para proteger a minha família. Muito bem. Próximo exemplo, agora com outro sentido. Ruru o mamoru koto wa juyou desu. Ruru o mamoru koto wa juyou desu. Esse ruru, está escrito inclusive em katakana, ele vem do inglês, ele vem da palavra, eu não sei falar, não tenho boa pronúncia em inglês, infelizmente não, mas vem de regras, rule, não sei, quem for professor de inglês, quem sabe falar inglês, por favor, me ajude, né? Rule, duro ou mamor, então aí não é proteger as regras, né? Não é proteger as orientações, né? Se bem que não é orientação, é regra, né? É guardar, seguir as regras. Então, Ruru ou Mamoru Koto, essa coisa de seguir as regras,
Juyo. Juyo é uma palavra que significa importante. E a partícula de finalização, des, afirmando tudo isso. Por isso, a tradução é importante seguir as regras. Tá certo? Então, o verbo mamoro, proteger ou guardar, depende do contexto, né? Guardar pode ser também seguir, tá? Obedecer e assim por diante. Próximo exemplo que nós vamos ver aqui, ótimo, é yurusu. Yurusu. Esse verbo pode significar permitir fazer alguma coisa, né? Ah, a mãe permite que o filho brinque no parque. Aí a gente usa yurusu. Ou perdoar. Ah, eu perdoo o erro que ele fez. Eu perdoo ele ter comido todo o pudim. Então aí nós usamos também yurusu em japonês. São esses dois significados, tá certo? Vamos ver alguns exemplos aqui. Subindo. Primeiro exemplo. Olha só, que frase grande, né? Que legal, ele fica na minha frente a letra. Eu não consigo tampar a letra. Tudo bem. Vamos lá. Kare o yurusu koto wa muzukashii ga, jikan ga tatteba rikai dekiru kamoshiremasen. Mais uma vez. Kare o yurusu koto wa muzukashii ga, jikan ga tatteba rikai dekiru kamoshiremasen. Kare significa ele, né? Kare o yurusu koto, a coisa ou a ação de perdoar ele, tá? Aqui é perdoar, tá? Essa ação de perdoar ele é muzukashi. Muzukashi significa difícil, difícil. Esse ga depois do muzukashi é uma conjunção que significa mas, porém. Jikan ga tateba. Jikan ga tatsu significa passar o tempo. Jikan ga tateba, esse verbo tatsu, está na forma condicional. Então, se passar o tempo, né? Jikan ga tateba. Rikai. Rikai significa compreender. Dekiru é o verbo conseguir. Então, consigo compreender. E nós temos, por último, a expressão kamoshiremasen, que tudo junto, isso traduzido por português, talvez, pode ser. Tá certo? Então, a tradução fica assim: perdoá-lo é difícil, mas com o tempo talvez eu possa entender. Né? Então, aqui, yurusu, no sentido de perdoar, não, de perdoar. Isso, no sentido de perdoar. Próximo. Kono kyoushitsu ni taberu koto wa yurushimasen. Mais uma vez. Kono kyoushitsu ni taberu koto wa yurushimasen. Kono kyoushitsu ni, kono kyoushitsu significa essa sala de aula. Taberu koto, a ação de comer. Wa, a partícula, yurushimasen. O verbo yurusu no negativo. Não é permitido. Aqui não é perdoado, não é permitido, tá certo? Então vamos aqui, ó. Não é permitido comer nesta sala de aula, tá certo? Então, nós temos aqui os dois sentidos desse verbo, né? Tanto pode ser perdoar como permitir, ok? E por último, mas não menos importante, nós temos o verbo fureiro. Esse verbo significa tocar e mexer e é tanto em sentido literal, como você mexe a palpa alguma coisa, como quando você toca o coração de alguém, por assim dizer. Eu fiz uma poesia. Ah, minha esposa ficou com o coração tocado. Ah, toquei o coração da minha esposa, ela se derreteu toda. Usa o fureiro também, tá bom? Então vamos lá para os exemplos. Primeiro exemplo, subindo. Hane o furenai de kudasai. Hane o furenai de kudasai. Hane é a asa, né? Asa. Furenai significa não mexer. É o verbo fureiro no negativo. De kudasai, ele está pedindo por favor para não se mexer nas asas, né? Vamos ver isso? Isso, apenas, né? Apenas, né? Apenas. Tá bom? E também
Outro exemplo. Kare no kotoba wa watashi no kokoro ni furemashita. Kare no kotoba wa watashi no kokoro ni furemashita. Kare no kotoba, as palavras dele, kotoba, palavras, kare, ele, kare no dele. Watashi no kokoro, watashi no meu, kokoro, coração. Furemashita, tocou meu coração. Aqui está em sentido figurado. Em cima, não tocar em sentido literal. E aqui, não tocar ou tocou no sentido figurado, tá certo? Vamos aqui, ó, ver as palavras dele tocaram meu coração. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para a gente fazer a recapitulação rapidinho. Nós vimos apenas 3 verbos hoje, mas 3 verbos que têm 2 sentidos, certo? O primeiro deles é, não é iurus, não, é mamoro, mamoro, que significa ou proteger alguma coisa, ou seguir, guardar, obedecer alguma regra. Nós vimos iurusu, que significa permitir ou não alguma coisa, e significa perdoar também, né? Eu perdoei o erro dele, eu perdoei ele ter feito isso, aquilo, enfim. E nós vimos o verbo fureiro também, que significa tocar ou mexer, tanto em sentido literal, de pegar, palpar mesmo, como em sentido figurado, como tocar o nosso coração por alguma coisa bonita que foi feita, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, assistam a próxima aula, tá? A próxima aula tem uns exercícios baseados nessa matéria. E os links aí na descrição você pode encontrar os exercícios também para memorização do vocabulário aprendido nessa aula, correto? Estou aqui dando o meu melhor. Oh my God, ele está dando o melhor dele, né? Para ensinar você a aprender, nem que você fale um pouquinho de japonês. Se você aprender um pouquinho de japonês, eu fico muito contente, muito legal. E se você quiser, pode compartilhar esse vídeo com quem você acha que quer aprender japonês ou com quem precisa aprender japonês, que esses vídeos ajudam e ajudam bastante, tá certo? Vou ficando por aqui e mata né! Sabe o que eu faço quando a gente acaba o vídeo? A gente vinheta de novo, porque eu gosto muito da minha vinhetinha.